Então, gente, dando prosseguimento ao conteúdo da disciplina, nós vamos resolver o exercício 7 da página 82, onde nesse problema é pedido a carga axial atuante na barra 1, a tensão normal, o alongamento, a deformação e a deformação transversal desta barra aqui. O que acontece aqui é que nós, para resolver esse problema, nós precisamos calcular a força que está atuando aqui, e aí nós recorremos de novo ao problema estático, onde a gente vai colocar as condições de equilíbrio para avaliar qual é a força de reação que tem na barra 1. Então aqui nós entendemos que o assunto de reação, que já está superado na primeira avaliação, ele retoma nessa segunda tópico do nosso assunto. E aí eu desaponto quem achava que não teria mais que calcular a reação. A gente volta a ter que calcular, e a partir desta força nós determinamos todos os outros componentes relacionados ao assunto do tópico novo. Então aqui nesse problema, basicamente, é dado P na página 82 e o exercício 7. Então, a página 82, exercício 7. E aqui nesse caso é dado a área dessa barra 1, 400 milímetros quadrados, que obviamente vai ter que ser transformado para a unidade internacional, que seria metro quadrado. Comprimento inicial 800 milímetros, que nós vamos ter que transformar para metro. O modo de elasticidade do aço, que a gente já sabe do problema anterior, 210 giga 10 na nona Pascal, né? E o coeficiente de Poisson do aço, que nesse caso é um aço que tem um coeficiente de Poisson de 0,3. Pois bem, o que é pedido aqui? O que se pergunta? O que se precisa responder aqui? A força F, a tensão, obviamente a tensão na barra 1, o alongamento na barra 1, a deformação longitudinal na barra 1 e a deformação transversal na barra 1. Então, como falei para vocês, nós vamos começar resolvendo o problema de cálculo de reação. Onde nesse cálculo de reação nós vamos determinar a força que atua na barra 1. E aí, fazendo o diagrama de corpo livre, nós temos uma barra, onde aqui você tem uma reação em Y, aqui você tem uma reação em X, chamar esse ponto de ponto A. Aqui você tem um prolongamento dessa barra, onde tem uma força atuando de 6 kN, outra força aqui de 20 kN, e aqui o objeto do nosso problema, que é essa barra aqui, que obviamente ela está tendo uma reação para cima, para suportar toda essa carga que está sofrendo a barra aqui. Então essa força aqui eu tenho que determinar, que uma vez determinada essa força, eu determino tudo que está acontecendo em termos de tensão normal nela. Aqui, colocando as medidas aqui, eu tenho 2 metros, 3 metros e 3 metros. E aqui eu tenho 1,5 metros. Então, como eu quero determinar essa força apenas, e eu não estou precisando determinar todas as reações, a priori eu preciso determinar só essa reação em F, basta eu usar aqui a somatória do momento em A, que é uma das equações de equilíbrio, para que eu consiga determinar qual seria a força F. Então, se eu
calcular a somatória desse momento nesse ponto A, a primeira coisa que a gente pergunta é para essas duas forças se elas provocam o momento em A, e não provocam, né? A força de 20 kN provoca o momento em A? Provoca. Seria 20 kg, né? 20.000, então, que multiplica 2 metros. E a direção aqui, a gente está falando do sentido horário, eu coloco positivo. Essa força de 6 kg, que também está no mesmo sentido que a primeira, é 6.000, 6 kg, que multiplica essa distância perpendicular até o ponto A. E essa distância aqui é de 1,5 metros, né? E por último, nós temos aqui a força, que é o objeto do que a gente vai determinar todas as análises de tensão aqui. E ela está no sentido contrário. Seria F, que multiplica a distância até o ponto, que é 8 metros. E o resultado disso, a soma disso tem que ser igual a zero. Se eu for isolar F aqui, a gente rapidamente percebe que isso aqui seria 40.000 mais 6.000, que multiplica 1,5. Eu vou deixar explícito aqui para você não confundir. E essa conta toda eu divido por 8. Então aqui o F seria 6,125 kN, ou F igual a 6.125 newtons. Então a primeira parte do problema foi resolvido aqui, de tal sorte que uma vez que eu tenho essa força, eu tenho esse valor determinado aqui, que seria 6.125 newtons. E aí, eu sabendo que essa barra é uma barra que está submetida à tração, eu vou determinar a tensão. Então a letra B aqui, né? E aí eu já tenho a letra A. A letra B seria cálculo de tensão, que nada mais é que força por área. Onde o cuidado que eu tenho que ter aqui é: a força está determinada, mas a área foi dada em milímetros quadrados. Então, obviamente, eu tenho que transformar isso aqui para metro. Ora, milímetro quadrado, para ir até metro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir de duas em duas casas. Então, olha só. Área de milímetro, eu tenho que transformar em metro. Fazer muito tranquilamente para vocês não terem dúvidas sobre aqui. Porque isso aqui é uma coisa que, embora seja simples, muita gente faz errado. Então aqui você tem metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você tem que transformar isso, mas isso aqui está em unidade quadrática. Então metro quadrado, quadrado, quadrado e quadrado. Se eu estou aqui e quero levar para cá, eu tenho que fazer isso, percurso. Só que em termos de unidade quadrática, essa grandeza métrica que é quadrática, você vai ter que ir de duas em duas casas. Então aqui você vai dar um passo 2, 4, 6 para a esquerda. Então isso aqui quer dizer que é 400 vezes 10 na menos 6 metros. Então você está indo de milímetro quadrado para metro quadrado. Então esse valor de área é dado em 400 vezes 10 na sexta menos 6 metros. Logo, a tensão seria, então, a força que já está determinada, 1,6125 dividido por 400 vezes 10 na menos 6. E aí sim, nós vamos ter esse resultado em Pascal. De tal sorte que isto aqui é o valor de 1.530, perdão, é igual a 15,3 megapascal. O mega, a gente já viu no programa anterior, se trata de problema
de entender o que significa cada letra dessa. Então, mega, a gente sabe que é 10 na sexta. Tá? Então, a primeiro já foi resolvido, o segundo já foi resolvido. O terceiro, que é a letra C, é o ΔL, que nada mais é que, olhando a fórmula, que a gente já sabe, é tensão, comprimento inicial, dividido por mol de elasticidade. Então, a tensão já foi determinada, que aqui é 15,3 mega, que nada mais é que 10 na sexta. Comprimento inicial, que nós temos aqui 800 milímetros, e aí para metro, como se trata de unidade linear e não quadrática, é 3 casas para cá, então seria 800 vezes 10 na menos 3, e eu transformo para metro aqui, dividido pelo mol de elasticidade, que foi dado, que é 210 vezes 10 na nona, e se trata de giga, e aí a gente tem como resultado isso aqui, 58 vezes 10 na menos 6 metros. E aí é você se entendendo com a sua calculadora, cada um dialogando com a sua calculadora e ver que vai dar isso. E aqui, para finalizar, a deformação transversal, que nada mais é que coeficiente de Poisson vezes deformação, perdão, já ia pular um. Aqui eu tenho, já determinei o ΔL, né? Foi determinado agora a deformação longitudinal. Eu já ia tentar resolver um problema lá na frente. Então, a deformação longitudinal é ΔL por L. Isso aqui é 58 vezes 10 na menos 6, dividido por 800 vezes 10 na menos 3. E o resultado disso aqui nada mais é que 2,5 vezes 10 na menos 6 e adimensional. E agora sim, a gente tem a deformação transversal, que é o coeficiente de Poisson, que multiplica a deformação longitudinal. Coeficiente de Poisson 0,3, longitudinal é o que a gente acabou de determinar, e o resultado disso aqui é menos, e aí tem um sinal negativo aqui na frente que não necessariamente a gente precisa colocar. O negativo só quer dizer que, em vez de ser uma deformação para mais, é uma deformação para menos, né? Então aqui seria 22 vezes 10 na menos 6. Deformação transversal. Então o mais importante desse problema, gente, agora fazendo assim a moral da história aqui, o mais importante desse problema seria a gente entender que resolver o problema de tensão, onde a gente calcula a tensão, os alongamentos, as deformações, nesse caso aqui perpassa por um problema de cálculo de reação. E obviamente, se eu vou resolver o problema de reação, onde eu estou solicitando só a carga na barra da qual eu quero identificar esses parâmetros, eu resumo o problema de reação no cálculo do momento aqui, que me dá diretamente o valor da força que eu quero determinar, para eventualmente desdobrar em todo o cálculo das outras grandezas que eu quero determinar. Então esse é um problema interessante para que a gente comece a correlacionar a matéria da primeira avaliação com a matéria da segunda avaliação. Em seguida a gente vai fazer outros exemplos. Até mais!